Tá tudo bem no som? Alô? Tem gente aí? Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa live hoje, a nossa discussão sobre o papel da juventude no cenário que a pandemia nos coloca. Vamos esperar o pessoal entrar, ficar online, vamos esperar alguns minutinhos para a gente poder começar. Hoje nós temos 3 companheiros militantes que vão falar, que estão online hoje, vão trazer perspectivas muito importantes em cada tópico, que eles são mais voltados para pesquisa, mais voltados para militância. Hoje a discussão, a atividade traz uma discussão importantíssima acerca dos desafios da juventude frente ao cenário posto pela pandemia de coronavírus. E vamos ter aí 3 companheiros para falar com a gente. Renato Assad, pré-candidato a vereador por São Paulo. Rose Santos, pré-candidata a vice-prefeita por Santo André, pelo PSOL, ambos pelo PSOL. E temos também o Henrique Bodioto, que é militante pela Juventude Já Basta, online hoje conosco. Essa atividade provavelmente deve durar aí online cerca de 1 hora, pelos cálculos que a gente fez. A dinâmica da atividade, basicamente, vão ser 3 falas de 15 minutos. A gente vai começar com o Henrico, do Já Basta. Após o Henrico, a companheira Rose vai trazer uma perspectiva feminista do cenário para a juventude das mulheres, representando aí o coletivo Vermelhas. E para concluir, a gente vai trazer o companheiro Renato Assad, que vai trazer um perfil mais amplo e global para o cenário da juventude na pandemia de coronavírus. Após as 3 falas, a gente vai ter um bloco dedicado a responder as perguntas que vão colocar no chat para a gente. Então, a gente pede que ao longo da atividade, ao longo das falas, para que questões não fiquem perdidas ao longo da atividade, a gente pede para que vocês digitem questões importantes, questões para debates, questionamentos, na parte de perguntas, na parte de comentários. E no quarto bloco, no bloco dedicado para perguntas, a gente vai responder. Então, eu queria iniciar a nossa live também agradecendo o suporte técnico do Zeca, que está viabilizando tecnicamente hoje essa atividade online. Extremamente importante o trabalho do Zeca no cenário que a gente precisa agora estar em isolamento e tem que ficar cada um no seu cantinho para a gente poder continuar o debate político tão importante. Também agradecer aos companheiros que se dedicaram, que vêm se preparando aí por uma semana para essa atividade, e agradecer a todos que estão online nos acompanhando, e a gente pede que vocês interajam e que façam perguntas na parte de comentários. E vamos lá, eu vou fazer uma breve introdução do tema. É importante que a gente entenda a realidade no Brasil hoje. Traz os dados oficiais hoje no Brasil da pandemia de coronavírus, traz cerca de 45 mil contaminados, dados de hoje, oficiais, e um total de óbito aí de 2.808 óbitos até a tarde de hoje. A gente está falando de uma taxa de mortalidade de 6%. Mas é sabido que a gente tem aí uma política negacionista em gestão, e existe uma sistemática subnotificação, uma sistemática política de não examinar, a gente tem uma das menores taxas mundiais de exame. Então, os números oficiais que a gente tem, a gente sabe que são infinitamente menores do que a realidade. Alguns especialistas trazem cerca de
cálculos que indicariam que hoje a realidade no Brasil seria de 300 mil contaminados. Se a gente aplicar essa taxa de mortalidade dos dados oficiais de 6%, a gente está falando de pelo menos 18 mil óbitos no país hoje. Então, a gente traz aí uma taxa de mortalidade um tanto bárbara, 6 vezes mais do que, por exemplo, a Alemanha, que é um país que está gerindo essa crise com muita habilidade no setor de saúde. E também a gente sabe que se a gente pegar, isso é 6%, né, geral, se a gente pegar zonas periféricas, essa taxa de mortalidade ela é muito mais alta. A gente está falando de uma taxa de mortalidade, se a gente for comparar, por exemplo, a cidade de São Paulo, regiões centrais e regiões periféricas, a gente está falando de 7 mortes na Bela Vista, que é uma região extremamente central, realmente que tem acesso a muitos hospitais de qualidade, e 33 óbitos na região norte, no extremo norte da cidade, na região de Brasilândia. Então, é uma disparidade social muito grande que se vê aí nas regiões periféricas, onde a população não tem acesso a testes e não tem acesso ao sistema público de saúde, a tratamento de eficácia. E a gente vê também que a taxa de mortalidade de jovens no Brasil, com relação a casos, né, em outros países, ela é muito grande. A gente tem óbitos de muitos jovens acontecendo hoje no Brasil por conta da pandemia. E é essencial a gente debater, né, esse cenário pela perspectiva da juventude, das mulheres, porque são esses os setores que estavam e que estão mais ativos na luta de classes no nível global. Alguns exemplos aí que a gente gosta de colocar são, por exemplo, a rebelião do Chile, né, a rebelião de Hong Kong, e a gente tem também o levante de mulheres na Argentina, que é muito forte e aconteceu recentemente, né, no mês passado. O sistema atual, ele coloca um futuro nada promissor para essas gerações e para esses setores, um pouquíssimo humanizado para essas próximas gerações. E no Brasil a gente vê também a questão da proposta de ensino à distância, que é extremamente segregativa, né? A gente vê que os trabalhadores, os jovens trabalhadores, eles não têm a devida estrutura para poder estudar à distância, e isso é segregativo e a gente sabe que vai favorecer, provavelmente favorece com certeza, jovens que têm maiores privilégios financeiros. Então, eu gostaria de chamar para o debate agora o Henrico, que vai trazer exatamente essa perspectiva do ensino à distância. E o Henrico é militante da Juventude Já Basta. Muito obrigada, Henrico, por estar presente, por estar online. Passo agora a palavra para você. Boa noite a todos e a todas. Eu sou militante de Juventude Já Basta, estudo na curso de Geografia da USP e vou tentar abordar aqui uma visão sobre o que está acontecendo hoje. Está com a gente? No movimento estudantil. Alô? Consigo? Movimento estudantil e quais são as principais características dele hoje, né? Como podemos intervir e quais são as principais dificuldades sobre essas intervenções. A gente pode começar pensando que nesse momento de pandemia do Covid-19, você tem uma quebra de normalidade que nunca se existiu antes, né? No cenário que a gente conhece hoje. Ou seja, o isolamento social, ele traz uma perspectiva que a educação ainda não tinha visto, né, recentemente, que é essa quebra de normalidade, quando as pessoas ficam em casa, não podem continuar suas atividades na universidade, não conseguem ter acesso a boa parte dos materiais. Então, isso é um fator que tem que ser analisado de uma forma muito coerente e muito política. A gente pode perceber que há muito tempo já, principalmente desde 2016, com o começo do governo Temer, cada vez mais a educação tem sendo estrangulada
tem sendo precarizada, né? O ensino público no Brasil tem sido cada vez mais, tem sido colocado gastos, tem sido estrangulado mesmo, principalmente em questão de verbas, etc. São mais de 30% de corte nas faculdades federais e no Instituto Federais, além dos cortes de pesquisa que são colocados hoje, os cortes de bolsa. Então, isso tudo vai colocando questões objetivas na vida dos estudantes, dos trabalhadores da universidade, que têm sua vida universitária precarizada, ou seja, tem cada vez menos oportunidades de continuar estudando com uma educação de qualidade, de uma forma coerente, que vão poder finalizar o curso de uma forma tranquila. Até o momento, a gente teve, a partir do governo Bolsonaro, uma forte mobilização da juventude, que tentou contrapor, que tentou fazer mobilizações de rua por todo o país, ou seja, tem um histórico, tem um estoque de mobilização muito grande, mas que acaba sendo um pouco segurado, acaba sendo um pouco desmobilizado, principalmente pela questão das burocracias, ou seja, de como as direções de UNE, DCES, etc., acabam por uma política não avançada, ou seja, que não conseguem trazer as reais possibilidades que o movimento estudantil tem para continuar essa luta. Ou seja, e agora, nessa situação de isolamento social da pandemia, como a gente pode tomar essa situação, né? Às vezes a gente pode tentar achar que continuar os estudos, que continuar as atividades vai ser um esforço heróico, vai ser uma questão que vai continuar a favorecer os estudantes, mas isso pode ter um efeito reverso, né? As condições objetivas que estão sendo colocadas, emergenciais e muitas vezes improvisadas sobre o EAD, elas podem tomar um rumo que vai ser completamente exclusivo e excludente para a maior parte da população jovem que tem, principalmente a de baixa renda, que estuda nas universidades públicas. A USP, por exemplo, tem mais de 6 mil disciplinas que tem ao longo do semestre. Ou seja, como é possível um aluno que quase não tem estrutura social, ou seja, estrutura técnica, como internet, um acesso a uma boa internet, um acesso a um bom computador, ou às vezes menos que isso, tem problemas em casa, tem questões de rotinas de trabalho extremamente precarizadas, como esse aluno que já tem dificuldades normalmente de acompanhar essa rotina tão difícil da universidade, vai poder continuar a estudar de uma forma razoável, tendo a distância. Ou seja, há uma dificuldade muito grande. São 6 mil disciplinas na USP que estão sendo viabilizadas ou estão sendo colocadas em prática, ou às vezes nem estão sendo, ou seja, ficam apenas com algumas atividades rolando que está sendo muito prejudicial à maior parte dos alunos. E nesse sentido, a reitoria da USP se omite, de uma certa forma, colocando até a vida desses alunos em risco. Só você pegar o caso de como está o CRUSP não tem internet, ou seja, a moradia dos estudantes da USP. O CRUSP não tem internet para todo mundo, não tem uma estrutura mesmo de vida razoável, ou seja, fogão, água quente, etc. E isso acaba excluindo cada vez mais estudantes de baixa renda que já têm dificuldade, como já disse. Além disso, a própria entrada na faculdade começa a ser cada vez mais prejudicada, né? Ou seja, os alunos que estão em situação de pré-vestibular, que estão tentando estudar para passar numa faculdade, estão em cursinho ou estudando por conta própria, vê aí com a pandemia uma quebra nas suas atividades. Isso é muito difícil quando, por exemplo, o ministro da Educação fala que quer que tenha Enem a todo custo, que o Enem precisa ser dado e que isso vai acontecer. Mesmo quando a Justiça de São Paulo coloca uma intervenção judicial para que não haja, ou seja, pelo menos adiado, ele ainda vai no Twitter e diz com a hashtag que vai ter Enem sim. Isso é um problema, porque cada vez mais esses estudantes têm problemas objetivos, né, quanto à questão do estudo, e tem problemas psicológicos também, de cunho psicológico,
que acabam se colocando muito fortemente enquanto essa pandemia acontece, né? E eu vejo que a solução não é o ensino à distância. O ensino à distância, ele é, como a companheira Timene colocou, ele é extremamente excludente, né? E não só, ele é um dos principais eixos da precarização do ensino público à distância, o ensino público hoje. O ensino à distância, ele já tem um histórico de avanço pelo Congresso, principalmente, né? Desde 2016, já que foram implantados alguns projetos, e que boa parte das universidades privadas podem colocar na sua grade até 40% do seu curso em EAD. E isso isso tem uma queda, né, prejudica totalmente a questão pedagógica, por exemplo, dos alunos, ou seja, cada vez mais diminui a qualidade do ensino no Brasil. Não só isso, como hoje a gente tem cada vez mais a monopolização principalmente a partir desse método de ensino, né? Não sei se pode dizer um método, dessa forma de ensino que tem à distância. Uma empresa chamada Croton, que é de Belo Horizonte, ela se fundiu com algumas outras empresas de educação privada e hoje possui mais ou menos 350 mil alunos que estão online, que pararam de ter suas atividades presenciais para ter atividade online, sem saber ao certo se isso realmente tem alguma viabilidade, sem colocar qualquer possibilidade para os alunos que não têm condições objetivas de seguir. E não só, ainda coloca como que os pagamentos, ou seja, o custo que se cobra disso não vai ser, as mensalidades, elas não vão ser reduzidas ou não vão ser adiadas ou qualquer outra forma de situação. Ou seja, para um jovem que tenta fazer uma faculdade privada, já a privada, já tem, ou seja, que trabalhar para ter como pagar essa faculdade, provavelmente ficou sem emprego ou não está trabalhando, com risco de perder o emprego nessa pandemia, ainda será cobrado pela mensalidade da sua universidade privada. Ou seja, é cada vez mais excludente e mais segregativo que esse ensino EAD vai se colocando. Além disso, há que se atentar nessa hiperprodutividade que as universidades estão tendo. É claro que é necessário que se continue as pesquisas, os serviços que são completamente essenciais. Ou seja, quais são que os serviços podem continuar? Cada vez mais tem que se apostar na ciência, na pesquisa, para conseguir também passar esse momento de pandemia. O que não pode acontecer é que se haja uma hiperprodutividade nas universidades e que se cobrem que atividades que antes eram cobradas normalmente sejam cobradas nesse período de pandemia ou pós. Ou seja, é necessário cada vez mais entender que essa quebra de normalidade, ela precisa ter um entendimento muito sério, que é necessário construir diferentes tipos de normalidade, novos tipos de normalidade, que não serão excludentes. Tem que se cobrar que se continue com as bolsas, tem que se cobrar que continue com os auxílios aos estudantes. Isso é completamente essencial, já que o apoio, né, entre aspas, do governo de R$600 não fica nem próximo da necessidade que as pessoas têm hoje para continuar suas vidas durante a pandemia. Isso é um absurdo que aconteça, não podem ser cobrados dessa forma, e é isso. É necessário que se cobrem, principalmente, as direções dos DCEs, das universidades, da Uni, que tenta fazer uma política muito fraca, muito que não dá conta das demandas desse momento, que fica só no âmbito dos documentos, né?
que apenas produz documentos que realmente não lança campanhas, não lança políticas que vão agir verdadeiramente nesse período de isolamento. A precarização do trabalho avança, do trabalho e da educação nas universidades avança cada vez mais, né, a passos largos, e agora que a gente não pode se mobilizar nas ruas, que a gente não pode se colocar como na luta pelas ruas, pelas manifestações, é muito difícil achar maneiras de lutar contra isso, né? A juventude, ela tem que ser hoje vanguarda contra o Bolsonaro, ela tem que colocar limites, né, como tentava colocar antes do isolamento, tem que colocar limites para que esse governo não acabe cada vez mais destruindo a nossa educação, a nossa ciência, as nossas pesquisas, e por isso é cada vez mais necessário o encerramento de todas as atividades para que não avance esse projeto nefasto, neoliberal do ensino à distância, e que cada vez mais a gente consiga se organizar, mesmo longe, se organizar para continuar lutando e barrar esse governo Bolsonaro e todo o projeto neoliberal que ele traz. Obrigado. Boa noite. Bom, pessoal, gostaríamos de agradecer aí a fala do Henrico. Gostaria de lembrar a todos que estão online e que têm perguntas a fazer, que deixem no campo de comentários, que deixem suas perguntas, seus comentários, acréscimos no debate. Estamos abertos a receber aí a contribuição de vocês nessa live. E agora a gente vai dar a palavra à companheira Rose Santos, pré-candidata a vice-prefeita de Santo André pelo PSOL, e que vai trazer para a gente uma perspectiva feminista da juventude no cenário que a gente vê do Covid-19, da pandemia, da crise internacional causada pela pandemia. Rose, por favor, com a palavra. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a apresentação da Timene. Obrigada. Segunda vez que a gente se encontra nessas lives da vida aí, a gente está tendo que se informar e ter que estar se comunicando por meio de live. Então, o Esquerda Web está de parabéns a essas iniciativas. Bom, agradecer todo o pessoal e também aqui, primeiro de tudo, deixar minha solidariedade às comunidades da periferia que hoje vem sofrendo duramente. Hoje eu pude acompanhar um pouco alguns projetos, algumas obras que as periferias vêm estando organizando, as organizações estão nesse momento mais colado com a juventude periférica e com o povo trabalhador, que nesse momento é quem mais está sofrendo, né, como o Henrico bem falou aí na fala dele. Bom, se a gente for falar desse governo do ponto de vista de ataques aos setores mais vulneráveis, porque a juventude também é um setor vulnerável, né, a juventude é aquele setor que necessita de formação universitária, formação educacional, e precisa de trabalho, né, e sempre é barrado a questão do trabalho para a juventude por não ter experiência, ora por não ter experiência, ora por não ter formação, e depois, quando saem da faculdade, muitos também não conseguem trabalho, porque o mercado não está preparado para uma mão de obra qualificada. Então, um pouco o que aconteceu ao longo dos anos no Brasil, desde os governos do Lula e o governo Dilma, com a expansão universitária, uma expansão que, enfim, agora a gente está vendo o resultado dessa expansão, que foi uma expansão precarizada, uma expansão que não foi estruturada para aguentar momentos de crise como esse, porque nunca foi intenção, todos os recursos, todas as verbas, nunca foi pensada para um plano de contingência para a educação, né? No Brasil, infelizmente, a gente vem de seguidos governos, não é só o governo Bolsonaro, eu vou falar mais desse governo, mas a gente vem de seguidos governos que esqueceram praticamente a educação, né? Não só a educação, mas a saúde. Mas como o nosso debate hoje é a educação, eu acho importante a gente pensar esse governo como um governo que ataca toda a população pobre. E a juventude que hoje
ou está na universidade, e hoje está sofrendo dificuldades, como o Henrico bem colocou, a questão do ensino à distância, a questão, essa indecisão, se vai ter Enem, se não vai, aí aparece o ministro e fala que vai ter Enem, vai atrapalhar bastante a vida de muitos estudantes hoje. Foi um governo que pensou em atacar diretamente a educação, né? Os primeiros grandes ataques do governo Bolsonaro foi da educação. E logo em seguida também veio uma reação da juventude, aquela grande marcha em defesa da educação pública que teve aqui em São Paulo, que a gente pôde acompanhar mais de perto, mas também teve em outros lugares, foi uma grande resposta da juventude a esse governo. Então, como a Timene bem colocou, a juventude, as mulheres, é quem tem saído em cena no último período para combater os governos reacionários. E no Brasil não foi diferente, né? No Brasil teve, antes da ascensão do Bolsonaro, teve o movimento Ele Não, depois teve várias manifestações, depois saiu em peso a juventude. Então, a juventude hoje, ela tem praticamente uma missão colocada hoje, porque hoje ela pode ser uma força motriz, não só do ponto de vista da sua combatividade, é isso, que já saiu às ruas e que sai sempre que é necessário, seja pela luta pela educação, seja pela luta pelo transporte, mas também a juventude hoje é um setor que fisicamente é o setor mais beneficiado nesse momento de pandemia, considerando aí que a gente tem setores de risco e tal, em relação aí ao vírus e à contaminação, exatamente. Então, nesse momento, a juventude, ela pode desenvolver um papel de resistência e de solidariedade aos setores mais vulneráveis hoje. E para fazer esse tipo de trabalho, é necessário, como o Henrico falou, que as entidades estudantis apareçam, se apresentem, né? É muito triste, é lamentável em que a gente está nesse momento tão dramático no Brasil, em que as centrais estudantis e as centrais sindicais de trabalhadores praticamente parece que não existem. Então, essa é uma situação muito complicada para a juventude trabalhadora, do ponto de vista da sua organização. Mas a gente acredita bastante na coletividade, na autonomia desses setores. Foram setores, inclusive, que nessas últimas manifestações que eu apontei aqui, que se levantaram sozinhos, autonomamente, passaram por cima das suas direções burocráticas, e está colocado esse desafio novamente. A juventude tem que se unificar, tem que criar canais de comunicação e se juntar nesse momento para enfrentar o governo, porque um governo que no período antes da pandemia já vinha atacando muito a educação, e nesse momento exige a manutenção do calendário escolar, o que, enfim, a gente acha um extremo absurdo, porque não está colocado hoje para a realidade brasileira de tanta desigualdade, principalmente para a juventude periférica, que ela vá ter condições de fazer as aulas, né, a juventude que está estudando, que ela vai ter condições e acesso ilimitado à internet ou a computadores para a realização dessas aulas. Outra coisa também que acontece hoje é a falta de sensibilidade dos gestores da educação. A educação, primeiramente, deveria estar preocupada com a saúde mental dos estudantes nesse momento, porque a aprendizagem depende necessariamente de uma certa tranquilidade mental. Então, pensar que nesse momento de pandemia, de crise, de contaminação, muitos jovens, inclusive, têm hoje familiares que estão doentes. Muitos jovens hoje não têm uma perspectiva de futuro maior ainda do que anteriormente. Então, exigir que esses setores estejam em plenas condições para passar por um processo seletivo tão complexo que é o vestibular, seja o Enem, ou seja, outros vestibulares vai acontecer. Me parece que a USP suspendeu o vestibular, mas outras universidades ainda as universidades federais estão mantendo o calendário escolar. Então, é uma tremenda falta de sensibilidade, mas, assim, quando a gente fala falta de sensibilidade, quando a gente fala irresponsabilidade do governo, não são características subjetivas, são características objetivas de políticas, né? De políticas que o governo implementa. Então, o governo ele é irresponsável com a juventude, com as mulheres, nesse momento, principalmente, mas porque isso faz parte de um plano político.
Então, eu estou vendo algumas mensagens aqui falando fora Bolsonaro, fora o ministro da Educação. Então, acho que o caminho para a juventude é esse, o caminho da juventude é exigir realmente a cabeça do ministro da Educação, que, na verdade, é um fanfarrão, porque isso que o Henrico falou, foi lá no Twitter, dar essa amarga notícia para a juventude que está extremamente apreensiva nesse momento, né, e antes mesmo, né, as políticas que fazia antes, a campanha com os ocrinhos, né, tirando sarro dos próprios estudantes nos exames, o que foi, inclusive, o último Enem, né, que a gente tem denúncias de fraude, a gente tem denúncias que o processo foi totalmente irregular, que teve, inclusive, uma correção ideológica, a gente tem denúncias de pessoas que fizeram a prova e disseram que foram totalmente, colocaram qualquer dados, mas defenderam o governo nas suas redações, defenderam políticas alinhadas ao governo e conseguiram a nota aí de 800, 850 na redação do Enem. Então, o cenário para os estudantes hoje, para a juventude estudantil, ele é bastante preocupante. Ele é bastante preocupante porque você não pode nem confiar no seu próprio órgão. Você não pode confiar de maneira, já não podia, obviamente, mas a gente tem um órgão hoje que está a serviço, né, do obscurantismo, que está a serviço de uma escola fechada, de uma escola onde não tem crítica, de uma escola onde até mesmo pela polícia e por paramilitares. Então, o cenário para a juventude estudantil é muito complicado. Então, por parte das vermelhas e da juventude de mulheres, nos parece que, de imediato, é exigir a não realização do Enem, não se pode manter um exame nessas condições hoje, né, uma juventude que nem todos têm acesso à informática, nem todos têm computadores nas suas casas, né, a gente tem uma realidade hoje no Brasil das pessoas que estão passando fome, que estão passando necessidades, né, então, querer manter um calendário normal como se nada tivesse acontecido é mais uma perversão desse governo. Em relação à juventude trabalhadora, que eu acho que a gente tem que dedicar um capítulo bastante importante, porque a juventude hoje que está na informalidade, mais do que nunca na informalidade, é a juventude que sofre para manter uma casa, muitas vezes, nesse momento está mantendo toda uma casa sozinha, muitas delas, porque tem familiares do grupo de risco, então tem que ir para a rua, tem que trabalhar, tem que ir ao supermercado, tem que fazer, enfim, tem que garantir mais do que nunca a subsistência da sua casa. Então, essa juventude trabalhadora, essa juventude que para o Bolsonaro e para o governo dele é uma juventude que pode se expor ao risco hoje, é uma juventude que também tem que se levantar. Eu vi uma notícia hoje de alguma movimentação que está acontecendo dos trabalhadores de comida rápida, de delivery, e me parece que o caminho é um pouco esse, assim, a auto-organização dessa juventude trabalhadora, pensar canais também de solidariedade hoje para o povo pobre, aqueles que não podem se expor tanto como pode se expor inicialmente a juventude nesse momento. Nos parece que é importante fazer esse recorte também nesse momento, porque as aulas não estão acontecendo, né? Na escola, sim, está acontecendo, mas efetivamente as universidades não estão funcionando, apesar que tem essa questão que o Henrique colocou, né? Mas pensar hoje a juventude estudantil colada com a juventude trabalhadora e com os trabalhadores, né? Com os trabalhadores periféricos, principalmente, é fundamental. De que maneira a gente consegue tirar políticas para poder unificar esse setor. Pessoal, agradecemos Meu aí tempo a fala aqui, da companheira Rose, que trouxe essa perspectiva feminista da juventude. Gostaríamos de ressaltar mais uma vez que comentários, acréscimos, perguntas, questionamentos sejam colocados no setor de comentários da live. E agora a gente vai chamar para debate, para conversa, para expor um pouquinho, aí por 15 minutos para a gente, nosso companheiro Renato Assad, pré-candidato a vereador para a cidade de São Paulo, pelo PSOL. Bom, Renato, com a palavra. Muito obrigada pela presença hoje. Obrigado, companheira. Saudar aí a presença dos outros companheiros.
da Rose, do Henrico, acho que trazem valiosas elaborações aí, importantes, trazem importantes temas a serem discutidos com muita seriedade e com muita profundidade frente a esse cenário de crise. Então, eu queria fazer aqui um panorama um pouco mais global sobre a atual situação, mas que eu acho que ela necessita uma contextualização que precede o estopim da crise, que precede justamente a pandemia global do Covid-19, né? Então, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para entender qual é o papel da juventude, como que a juventude vem se mobilizando, vem se organizando, e qual é, digamos assim, o status quo, né, da juventude hoje mundial. Então, se a gente for pegar um pouco antes da pandemia, né, final do ano passado, a juventude, mundialmente, junto às mulheres, era o setor mais mobilizado, era o setor mais dinâmico, aquele setor que vinha se colocando na linha de frente contra os governos de direita, contra o giro internacional que vem se acirrando, que vem numa contínua aposta, né, de cristalização de cada vez retiradas de direitos democráticos, de retiradas de direitos econômicos e, obviamente, que uma precarização global de uma juventude, né, uma precarização que não coloca futuro humano algum a essas novas gerações. E, obviamente, porque, obviamente, que pelas essas condições objetivas, por essas barreiras importantes que vinham sendo colocadas a essas novas gerações, é uma juventude que vinha se levantando. Então, era uma juventude que vinha colocando a sua própria experiência, ela vinha forjando a sua própria experiência numa luta de disputa direta política pelas ruas. Então, a gente pode pegar o caso de Hong Kong, como foi citado pela companheira Timene, de uma juventude que se organizou, obviamente que num elemento espontâneo, mas que vinha se organizando contra a retirada de direitos democráticos. A gente pode pegar o processo de rebelião popular chileno, que acho que me parece que é o principal processo de rebelião popular que aconteceu nesse século, no século XXI. Então, colocava-se um cenário de enfrentamento dessa juventude, de uma disputa política direta pelas ruas, que vinham enfrentando e vinham construindo na sua cotidianidade, na sua permanência, a sua própria experiência, a sua própria indignação com as condições daqueles de cima, dos estados regidos pela direita mundial. Então, é justamente esse o desafio e esse cenário que vinha se materializando. E, obviamente, que aí a gente vem aí com o estopim da crise, a gente vem o Covid-19 e aí a gente vê uma série de desafios, a gente vem com uma série de questões a serem analisadas, né? As questões muito bem analisadas pelo movimento estudantil, pela questão dos estudantes colocados pelo Henrico, a Rose também acho que traz uma série de elementos importantes, mas eu queria colocar aqui que a gente faz um recorte justamente de uma juventude trabalhadora, de uma juventude classista, né? A gente precisa atender que é justamente esse setor da juventude que é colocada nas situações de mais vulnerabilidade, nas situações de precarização, como, por exemplo, colocou a Rose, né? Na última quinta-feira a gente viu uma manifestação importantíssima daqueles entregadores de aplicativos, da Rappi, da Uber Eats e etc., que vem se mobilizando e se organizando de forma independente justamente por uma melhoria na sua dignidade de trabalho, por uma melhoria no seu salário, que, obviamente, tem a ver com todo um fenômeno aí de precarização e de uberização do trabalho dessa juventude. Então, é preciso entender justamente quais são esses desafios hoje da juventude, quais são as necessidades. Obviamente que a gente parte da necessidade de elaboração de um programa emergencial, de um programa concreto a partir das demandas e necessidades desses setores, mas é preciso ter ideia também de que é preciso avançar no questionamento, que é preciso avançar num programa mais estrutural, ou seja, na construção de uma alternativa pós-pandemia, e saber disputar esses setores, e saber justamente intervir nessa realidade. E aí eu quero fazer um recorte um pouco mais para o cenário brasileiro. O que a gente vê hoje, justamente, são duas posições
que não são antagônicas, mas que pela mídia e pelo debate público são colocados como posições antagônicas, mas que, na verdade, apresentam, obviamente, que a posição genocida de Bolsonaro e a posição que parte de um negacionismo coloca esses setores da juventude e da classe trabalhadora numa situação de extrema vulnerabilidade, a partir de um darwinismo social, a partir de uma política genocida, e, enquanto isso, a gente tem o isolamento social de Dória, a gente tem justamente, e de outros governadores que se colocam de maneira mais coerente, mas que, na verdade, tem limites práticos e objetivos que colocam justamente a classe trabalhadora e esses setores numa saia curta, né? Porque só o isolamento social, sem medidas concretas e emergenciais da manutenção de subsistência desses setores, não garantem justamente não garantem que esses setores possam, de fato, cumprir com o isolamento social. E aí, justamente, o governador João Dória aponta para uma reabertura progressiva do comércio aí para o dia 11 de maio, que é uma preocupação, porque a gente vem ainda numa curva ascendente, né, números exponenciais de aumento de casos de contágio do coronavírus, do Covid-19, o que é muito preocupante. E aí, justamente, é onde eu quero entrar, ou seja, como que a gente consegue formular, como é que a gente consegue pensar as saídas e a intervenção política concreta na realidade. Primeiro, a gente tem que analisar o papel que cumpre os principais partidos políticos da esquerda hoje e as suas lideranças. Primeiro, a gente enxerga que hoje o nosso partido, o PSOL, numa posição extremamente irresponsável e recuada, por parte da direção do seu partido, que tem a história muito à frente da sua capacidade de intervir politicamente e de maneira concreta na realidade, ou seja, a história ela vai muito além, ela vai numa velocidade muito mais rápida do que esses setores têm como capacidade de assimilar e de intervir e de elaborar políticas para esse momento, se coloca justamente agora num cenário extremamente preocupante, em que Bolsonaro sai numa manifestação nesse último domingo defendendo um golpe militar, defendendo setores e a sua base social que defendem o fechamento de instituições, das instituições democráticas no parlamento, eles ainda continuam apostando de que o Bolsonaro peça renúncia. Né, sem apostar diretamente numa mobilização pela base, na luta de classes e no setor dos explorados e oprimidos, o que é um erro gigantesco, é um erro histórico, né, porque hoje a gente tem essa necessidade de se reformular frente aos desafios de natureza histórica. E, para além disso, a gente tem a criminosa política do setor do lulopetismo, que se coloca aí com 2, 3 twitters semanais do Lula e do Haddad, e que continuam apostando numa política de desgaste do governo Bolsonaro para dentro da institucionalidade poder se reeleger ou poder colocar uma candidatura que possa ser eleita em 2022. Mas, companheiros, a gente está falando de um cenário extremamente perigoso que talvez não possam haver eleições de 2002. O Bolsonaro deixa claro que aposta justamente no fechamento do regime para enfrentar essa crise. E a gente vê que há uma base... de 30%, uma base social de 30% que todavia defende... que todavia está disposta a levar esse projeto. A gente tem que ter muita seriedade para analisar o que o Bolsonaro coloca como risco aos setores dos explorados e oprimidos e à classe trabalhadora e à nossa juventude. Né? Por mais que ele seja uma figura caricata, ignorante, enfim, cognitivamente limitada, por trás há um projeto, por trás há toda uma demanda do capital financeiro, enfim, e que ele aposta em elementos bonapartistas e fechamento do regime justamente para enfrentar essa crise. E, companheiros, o assunto é muito sério. Eu acho que o Brasil, pelos números que a gente vem acompanhando e pelas notificações, o Brasil pode entrar aí num patamar histórico nessa crise, num patamar de número de infectados e de número de mortos. E para ir concluindo aqui, companheiros, quero colocar que o Covid-19, então, ele pode ser tomado hoje como um ponto de inflexão, né, histórico, que nos exige justamente uma necessidade de superação do sistema capitalista, que foi um sistema que nos colocou justamente nessa situação, um sistema irresponsável, predatório, enfim, diretamente relacionado com o agronegócio, o surgimento desse vírus, e que justamente há uma necessidade de formulação muito séria, muito importante, pós
pós-pandemia. Então, é preciso que, para além do programa emergencial, seja discutido e seja debatido também as questões do mundo e da sociedade que vem pós esse período de crise. E, para terminar, hoje, como numa data extremamente especial, aí se cumprem 150 anos do nascimento de um dos maiores revolucionários que a história já teve, né, de Lenin. Eu queria aqui citar uma frase dele para terminar a minha intervenção, enfim, para trazer uma reflexão a todos e todas, né? Lenin dizia que é preciso sonhar, mas com a condição de crer em nosso sonho, de observar com atenção a vida real, de confrontar a observação com o nosso sonho, de realizar escrupulosamente nossas fantasias. Sonho, acredite neles. Então, eu vou deixando um pouco por aí, para a gente seguir aí para a rodada de perguntas. Bom, pessoal, temos aí a fala do Renato e agora a gente entra no bloco de perguntas. Eu vou iniciar o bloco de perguntas com a colocação do Bruno. Vou ler aqui a colocação do Bruno e eu vou pedir para o Renato abordar essa questão, que são as favelas e como existe o abandono, né, do Estado, dos governos frente às regiões periféricas, né? O Bruno traz aí a questão da desinformação que existe hoje nas favelas de São Paulo. Muitos não possuem o acesso à informação, seja pela televisão, celular, até mesmo pelo próprio governo. Existe esse abandono que é notável. A gente tem aí o abandono das comunidades, os finais de semana cheios de pessoas, né, de todas as idades, bares abertos. Muito comum nos bairros do Jardim Rosana ver agentes de saúde sem máscara, provavelmente por conta, né, de falta de equipamentos, falta de apoio governamental e estrutura para enfrentar toda essa crise. Então, o questionamento fica aí, né? A gente sabe que tem alguns bons exemplos de outras favelas, como, por exemplo, Paraisópolis, como Paraisópolis tem enfrentado isso. E gostaria de passar aí a fala para o companheiro Renato com relação a essa colocação do Bruno. Bom, primeiro eu queria mandar um abraço aí para o Bruno, companheiro importantíssimo também nessa luta, residente lá do Capão Redondo, mandar um abraço para ele e para os seus colegas e famílias. Bruno, eu acho que importante ponto de questionamento. Justamente, eu acho que as favelas e as comunidades hoje são o retrato daqueles que são mais vulneráveis e mais prejudicados por um sistema político, por um regime político-econômico histórico de construção, de segregação, da necropolítica e etc., obviamente que se acirra muito mais com o governo Bolsonaro. A questão da desinformação, a questão justamente de como mobilizar isso, não pode ser tomada como uma questão hierárquica, não pode ser tomada de que esses núcleos e de que essas regiões não têm a sua capacidade de forjar a sua própria experiência. Porque o que a gente tem acompanhado também, justamente, é que são nesses bairros e são nesses lugares mais precarizados e são nesses lugares onde a situação se agrava, que justamente campanhas solidárias e campanhas independentes vêm se construindo. A gente pode ver no bairro da Brasilândia, que eu acho que é um dos bairros mais afetados, com maior número proporcional ao número de infectados, com maior número de mortos, é justamente um bairro que começou uma campanha extremamente importante que se chama Nós por Nós, ou seja, uma campanha extremamente independente, solidária e que se cria um auxílio ali a partir da sua própria base de como enfrentar essa crise. Mais do que isso, a gente viu na favela de Paraisópolis, nessa comunidade, na maior comunidade de São Paulo, com mais de 100 mil habitantes, uma organização esplêndida, inacreditável, uma auto-organização solidária também, que elegeu 420 presidentes de rua. A gente está falando aí em presidentes que tinham tarefas importantíssimas de monitorar aqueles que
possuíam sintomas de Covid, aqueles que passavam fome e que não tinham acesso à renda. Então, se organizou toda uma força-tarefa ali, independente e solidária, para justamente enfrentar essa crise. E aí é justamente onde os partidos de esquerda e justamente as suas lideranças é que precisam intervir e disputar para que essas campanhas e para que esses movimentos não se limitem apenas a este momento, mas que se tornem comitês de luta contra o governo Bolsonaro. É preciso avançar para que essas campanhas se tornem comitês de lutas e que não acabem no período da pandemia e que no período da pandemia avancem como um setor dos trabalhadores extremamente mobilizados numa luta cotidiana e permanente pelo fora Bolsonaro. Isso, obviamente, que relacionado diretamente com a disputa parlamentar, pelos processos de impeachment. Mas a gente precisa entender que nenhum processo de impeachment vai cair no colo do Rodrigo Maia e vai ser aceito por pura e boa espontaneidade do presidente da Câmara. É preciso muita disputa pela base, é preciso muita pressão popular para que o processo de impeachment seja aceito. Então, eu queria colocar toda a minha solidariedade, eu queria dizer o quanto impressionado eu fiquei a partir dessas notícias e a partir dessa auto-organização nas comunidades e nos bairros periféricos de São Paulo. E aí há elementos riquíssimos, profundos, que devem ser disputados para que se tornem justamente comitês de enfrentamento, de resistência e de luta contra o governo Bolsonaro. Eu acho que é por aí o caminho. Nós revisando aqui, muitos companheiros trazem acréscimos, né, palavras de ordem para um sistema de saúde verdadeiramente estatal, único, universal e gratuito. Nós precisamos realmente acreditar nos nossos sonhos. A reflexão é muito profunda e é muito necessária. Eu gostaria, então, de encerrar a nossa atividade online por hoje, agradecer a presença de todos que estão online, agradecer o suporte técnico do Zeca, agradecer com certeza aos nossos queridos militantes hoje que estão online, Renato Assad, Rose Santos, Henrico Bigotto, e agradecer a todos vocês que interagiram, que trouxeram questionamentos para a gente, e com certeza a gente vai trazer aí mais uma live nas próximas semanas para discutir outros assuntos, para que a gente continue a par, porque a gente tem aí um cenário muito dinâmico que muda semana a semana, e essa discussão é necessária, essa interação é necessária. E, enfim, acompanhe as nossas redes sociais, o Instagram, Facebook já basta, Instagram e Facebook vermelhas, né, a nossa página aqui da Esquerda Web, nosso portal de notícias Esquerda Web. Mantenham-se atualizados. A próxima atividade vai ser com certeza divulgada através desses canais. Então, gostaria de encerrar por hoje, agradecer a todos, desejar uma boa noite para todos. Boa noite, companheiros. Até a próxima.